Boa noite, meus irmãos, meus amigos, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus com vocês. Então, que Deus, por meio de sua palavra e de seu Espírito Santo, possa falar com o teu coração, alimentando a tua vida nesta caminhada que estamos fazendo. Hoje nós vamos abrir o tesouro da palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 2, e vamos tirar aqui dois versículos preciosos, que é o versículo 14 e o versículo 15. Antes, porém, de fazermos a leitura, eu queria lembrá-los que recentemente nós liberamos uma palavra num destes domingos sobre como formarmos imunidade espiritual em nossa vida cristã, usando versículos da palavra de Deus como anticorpos contra as ameaças espirituais, emocionais e até mesmo biológicas que encontramos no nosso mundo. É notório o pânico que tem havido em nosso país com relação a esta pandemia, e evidente que as pessoas, diante daquilo que é desconhecido, até mesmo pela medicina, temem a possibilidade da morte. Então, nesta noite nós vamos meditar sobre dois versículos aqui do livro de Hebreus, que, na minha opinião, funcionam como defesas espirituais contra esse espírito de medo, de pânico que nós estamos encontrando no nosso país e, de fato, em todo o mundo, né? Então vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É minha oração que esta palavra, que é viva e eficaz, ela possa entrar nos nossos corações, nos fortalecendo, nos imunizando contra todo o mal que está ao nosso redor neste mundo. O texto sagrado está dizendo que Jesus participou da carne e do sangue para morrer por nós, para nos redimir, para nos comprar, para reaver a nossa vida para Deus. É evidente que Cristo, como Deus, não poderia morrer. Deus não morre, Deus é eterno. Então, aí nós temos o mistério da encarnação. Deus se fez homem na pessoa
de Jesus Cristo de Nazaré, para efetuar a obra da redenção, para nos comprar com o seu sangue na cruz do Calvário. Quando nós falamos na cruz, a cruz é um grande escândalo para os judeus, para os gregos, para os romanos que herdaram a cultura dos gregos, portanto, para os estoicos, para os epicureus, as filosofias que eram predominantes na cultura romana, todos estes tinham a cruz como um grande escândalo. Porque eles criam na Grécia em uma perfeição divina muito diferente daquela que o cristianismo revelou. Os deuses da mitologia grega, e assim extensivamente para os romanos também, eles, para serem perfeitos, para serem deuses, eles precisavam ser impassíveis. Isto quer dizer a ideia de um Deus apático, um Deus que é incapaz de sofrer. Quando nós nos deparamos com a revelação de Deus através de Jesus Cristo, nós temos a revelação de Deus que ama. E porque ama, ele se dispôs, na verdade, se entregou ao sofrimento. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, um capítulo maravilhoso sobre o amor, ele diz que o amor tudo sofre. Então, este conceito do amor que sofre, então a revelação da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era um escândalo por causa dos pressupostos culturais e religiosos da cultura da época. A cruz de Cristo tem se tornado nos nossos dias também um escândalo para muitos cristãos dos nossos dias. Então, voltando ao texto, o Espírito Santo está nos dizendo que Jesus participou da carne e do sangue para nos redimir, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, estes estavam, na verdade, sujeitos à escravidão, eram cativos do medo. Todavia, quando nós olhamos para o testemunho de vida dos cristãos da igreja primitiva, e mesmo hoje, quando nós podemos testemunhar o testemunho de vida de um cristão verdadeiro, nós vamos ver cumpridos estes versículos do livro de Hebreus. A cruz de Cristo nos traz liberdade e ela nos traz poder contra os nossos inimigos. Somos, sim, pecadores justificados e plenamente livres pelo poder da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo.
Diz o apóstolo Paulo aos Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois que estes já passaram da morte para a vida. Estes não mais podem ser acusados, acuados, oprimidos por Satanás, pelo diabo, porque Jesus então destruiu, aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E ele tornou então aqueles que creram no seu nome, tornou-os livres pelo poder de sua própria cruz. Volto a dizer que como Deus, ele não podia morrer, mas como homem, ele pôde entregar voluntariamente a sua vida, o seu sangue, para nos resgatar, tendo de uma vez por todas cancelado os nossos pecados. E os nossos pecados eram a grande oportunidade, a grande arma que Satanás tinha para nos acusar, para nos tornar culpados diante de Deus. No livro de Colossenses, Paulo diz que Jesus Cristo triunfou na cruz do Calvário contra as hostes espirituais do mal, tendo ali na cruz cravado o escrito de dívida que era contra nós. Como se aquelas promissórias que estavam nas mãos do nosso inimigo foram cravadas na cruz do Calvário, e o sangue puro de Jesus Cristo foi vertido sobre elas, e a nossa dívida foi então paga através do sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz sangrenta. Então, o inimigo já não tem de que nos acusar. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 56 e 57, diz que o aguilhão da morte foi destruído. Portanto, se você está em Cristo, eu quero lhe dizer, Deus lhe deu uma liberdade completa, extraordinária, maravilhosa. Deus não lhe deu uma liberdade parcial, uma liberdade condicional. Ele te fez livre no poder de sua cruz. E você pode, então, enfrentar a possibilidade da morte como vencedor. Queria lembrar aqui um livro muito importante, escrito por um puritano chamado John Owen. Esse homem escreveu um livro intitulado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Portanto, Jesus Cristo põe um fim no império da morte, que era liderado, dominado pelo diabo. E Jesus faz isso por amor. Isto é um grande escândalo para muitos, que Deus pôde sofrer pelo objeto de seu amor, que éramos nós. De forma que na história do cristianismo nós vamos ver homens e mulheres de Deus caminhando para a morte e enfrentando a morte com uma dignidade, com uma honra fora do comum. Dizem que as últimas palavras de Dietrich Bonhoeffer,
mártir alemão durante a Segunda Guerra Mundial, mártir do nazismo, e no momento em que ele caminhava para a forca, ele fez a seguinte declaração: isto é o fim, mas para mim é o princípio da vida. Quero citar também momentos antes da morte de Dwight Moody, grande homem de Deus americano. Ele disse assim: em breve vocês vão ouvir dizer que eu morri. Não acreditem nisso. Eu então estarei mais vivo do que nunca. Palavras de Dwight Moody antes do seu falecimento. Então, meus prezados irmãos e amigos, Satanás não conseguirá jamais reverter os decretos de Deus em favor das nossas almas, tendo nos libertado completamente do pecado e dos poderes do império da morte. Jesus fez isso com o seu sangue na cruz do Calvário. Portanto, Igreja de Deus, estamos livres do pavor da morte. Podemos encarar as notícias dantescas ventiladas diariamente pela mídia brasileira sem o temor, sem o pavor da morte. Filhos de Deus podem enfrentar a adversidade, até mesmo a morte, com serenidade. Um escritor indiano chamado Rabindranath Tagore escreveu certa vez sobre a morte, e ele disse assim, que morrer não é extinguir a luz, é desligar a lâmpada porque a aurora chegou. Você que está em Cristo, ao entrarmos na eternidade, a aurora terá chegado, o brilho da manhã terá resplandecido sobre as nossas vidas. Na verdade que a cada dia nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Devemos nos preparar hoje e amanhã para esse acontecimento que nós chamamos de morte. Há um velho hino que nós cantávamos na igreja muitos anos atrás, e eu me lembro vagamente de algumas estrofes, e dizia assim que cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo aos céus. Cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Passo a passo vou me aproximando. Amém? Então, essa é a expectativa cristã para as coisas futuras, não é? Mas, antes de encerrar esta reflexão na palavra de Deus com vocês, eu quero dizer que, além da cruz de Jesus Cristo, onde o preço da nossa redenção foi paga, Jesus nos apresenta no Evangelho uma outra cruz, que é profundamente necessária na nossa vida. E Jesus diz então, aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo e tomando a sua cruz, siga-me. Por que que o discípulo deve tomar a sua cruz? Porque o discípulo, ele descobre que não pode viver sem a cruz de Cristo, e ele não pode viver também sem a sua
própria cruz. Porque o verdadeiro discípulo, ele descobre a cada dia uma pecaminosidade remanescente, isto é, que restou ainda em nossa vida e que nós desconhecíamos, né? E esta pecaminosidade é capaz de perverter a nossa mente para justificar os nossos desejos que muitas vezes são contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus. Então, a cruz que nós devemos tomar é aquela cruz da renúncia, em que mortificamos a nossa vontade, o nosso coração, não é? Quando a Bíblia fala no nosso coração, está se referindo, na verdade, ao nosso eu, o centro executivo do eu. O que fazemos nessa vida, fazemos atendendo os nossos desejos. Quando nós nos convertemos a Cristo, passamos a viver para atender os desejos de Deus. Aí nós encontramos expressões como a do apóstolo Paulo, que dizia que a cada dia ele morria. Para que ele morria? Para os seus desejos, para as suas ambições pessoais. E a cada dia ele ressurgia para viver pela vontade de Deus, até o ponto de dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos também tomar a nossa própria cruz. E assim, nesta cruz, nós morremos para o nosso pecado, para o nosso ego. A propósito disso, eu me lembro aqui de uma frase de Padre Vieira, que foi um grande pregador da língua portuguesa, e num dos seus sermões ele diz assim: há aqueles que morrem quando morrem, e há aqueles que morrem antes de morrer. A palavra morte aqui está sendo usada com acepções diferentes, como também no livro, na carta aos Romanos, ela é usada com várias acepções diferentes. Mas este que morre antes de morrer é aquele que morre para o seu pecado, para o seu egoísmo, para esta pecaminosidade remanescente que ficou ainda como resquícios da nossa natureza adâmica, natureza que na verdade ficou pela fé sepultada nas águas do batismo, quando descemos as águas do batismo, selando assim a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então, voltando a esse texto tão precioso da Palavra de Deus, um texto que está documentando os termos da nossa liberdade espiritual, e nesta liberdade nós devemos ter descanso permanente, devemos nos apegar à Palavra de Deus com fé. Deus nos amou com amor eterno, se entregou por nós através de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Não há como nutrirmos um pavor com relação às coisas futuras e até mesmo com relação à morte. Jesus já venceu todas as coisas e nós somos herdeiros de sua grande vitória. Vivamos nela a cada dia.
a cada passo que eu dou nesta terra. Como diz aquele hino, é um degrau a mais que subo ao céu. Cada dia vamos nos aproximando daquele lar bendito que Deus nos prometeu. Fique em paz. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra e agora que a tua graça e o poder do teu Espírito Santo possa tocar cada pessoa que está conosco agora online, Senhor. Chegue a cada coração, Senhor, o poder da cruz de Cristo, o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, para libertar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz com o nosso grande abraço, em nome de Jesus.